Olá pessoal, tudo certo com vocês? Sou o Matheus Iparraguirre aqui, da Portal Entretenimento, para mais um vídeo, mais uma explicação através dos personagens da Portal. No vídeo de hoje, vamos falar a respeito do Tigre, o gatinho felino, né? Tão querido que tem até uma capa própria para ele na primeira edição. O pequeno animalzinho de estimação da família que aparece nessa primeira edição parece tão bonitinho, tão querido, e está junto à feiticeira a Catarina, né? Então ali ele é uma presença sempre junto a ela, até nos seus momentos onde está fazendo feitiçaria e tudo mais. Mas a hora que a coisa aperta, né, a situação vem batendo a sua porta com camponeses e tochas, Catarina entrega uma missão ao tigre para que possa proteger o seu filho, o Alexandre, como um invólucro, ou seja, no momento que ocorre a magia dela, o corpo do Alexandre vai para o felino tigre e ali ele permanece por 250 anos. Vemos também o próprio Alexandre tendo essa visão através dos olhos do seu pequeno animalzinho de estimação, o tigre, né? Onde também a ação dentro dele ocorre a todo momento, arranhando pessoas quando é algo contradizente, assim como também assistindo com os próprios olhos a sua casa ser queimada naquele momento. Ao ver também no centro da cidade bruxas prontas para serem queimadas no que era atualmente a Praça da Matriz, antigamente ele era um cemitério, então ele percebe pelos olhos do tigre, né, o Alexandre, tudo o que está ocorrendo. Lembrando que o Alexandre é uma criança de 7 anos de idade. Né? Há momentos também da primeira edição onde ele tem essa questão de troca de expressões, troca de sentimentos como uma raiva, um choro e também uma tristeza profunda, já que ele é apenas um animal de estimação e não consegue realizar tudo que tecnicamente um humano adulto poderia efetuar, verificando na própria dona, assim como também mãe do Alexandre, o fim dela numa fogueira, né, naquele momento do Dia das Bruxas. O que ele causa uma comoção a ponto de correr atrás de justiça com as próprias mãos, né? Arranhando pessoas próximas, enfim. Inclusive, aquele que era para ser o melhor amigo de Alexandre, né? Desejando também um feliz Dia das Bruxas, de uma maneira inusitada, enfim, aparece essa personalidade então do tigre. Para a segunda edição também, ele tem um maior destaque ainda nessa capa, e mostrando a relação do personagem tigre com o tempo, já que o Alexandre está protegido por um período de 1/4 de milênio dentro do corpo do tigre. Né? Aí fica aquele pensar sobre a sua existência, porque né, tem pessoas que vivem um período não passando dificilmente de 100 anos, né? E ele segue firme, forte, vivo, né? Por um período maior do que os humanos e até mesmo os felinos estariam. Nesse período também acaba relembrando momentos que se tornam muito no passado, tendo uma certa saudade, né, uma nostalgia da presença, da existência da sua antiga dona principal, a Catarina, que também é a mãe do Alexandre. O conhecimento ele acaba se passando através dos donos. Cada dono que ele tem, ele vai o quê? Lendo, absorvendo informações, criando um mecanismo de experiência para a vida. É como se ele já tivesse se formado até numa faculdade devido a tamanho conhecimento que ele absorve. E já no século XX ele acaba tendo então algumas amizades e dessa forma no século XXI acaba adentrando nesse nosso mundo moderno, nosso mundo contemporâneo, tendo como a Priscila uma das últimas das suas donas, que leva ele para sua casa, brinca com ele, tem toda uma tratativa, um carinho especial pelo seu bichinho de estimação. Né? Assim, em um certo momento da história, ela acaba crescendo e não tem aquele, não digo cuidado, mas aquela preocupação que talvez na certa infância ela teria com ele e acaba abandonando ela, né? Logo, encontra uma senhora de idade nas ruas da cidade de Porto Alegre e essa senhora que estava tendo algumas situações psicológicas envolvendo a idade, a velhice,
acaba encontrando no seu gatinho de estimação uma forma de amor e carinho que muitas vezes não tinha aos seus filhos, aos seus parentes, levando ele para casa e tratando como deve ser, com bastante alimento, carinho, leite, tudo, né? Passado algum tempo também da sua função junto a um animalzinho de estimação, eles acabam indo ao cartório para que ela possa passar esses dados, né, de financeiros, esse caso tudo, ao animalzinho de estimação. E nesse momento, devido a uma questão dela subir a escada e ter que acabar tendo um ataque cardíaco naquele momento, o fim da magia da Catarina ocorre naquela ocasião, gerando a separação dos corpos entre o tigre e o Alexandre, já um pouco mais adulto, ali na casa, vamos dizer, dos 18 anos, né? Ela acaba sendo levada pela ambulância para um hospital e ele mantém as mesmas roupas, né, o Alexandre, daquele tempo, mas ainda com foco o tigre sempre ao lado daquele que ele deve proteger, pela ordem, pelo pedido, no ouvido, pela Catarina. Tudo ao qual o Alexandre precisa realizar, o tigre está junto, correndo pelas ruas da cidade, estando lado a lado dele até nos momentos tristes, como no hospital, junto ao fim ali da Dona Margarida, e também no momento de tristeza, na hora do enterro, com as expressões que ele acaba absorvendo, entendendo do que ocorre ao mundo humano. Assim também, num certo momento, quando o entender da causa através do Alexandre, das suas habilidades, começam a aflorar, ele está lá, mostrando o caminho de como um animal de estimação, como um gato acaba agindo, e Alexandre entende as suas novas habilidades, ou seja, o tigre ele acaba se tornando um despertar para as habilidades então do gato. Também em momentos muito íntimos e simples do dia a dia, como tomar um café, né? E ali se apresenta como tomar um leite numa tigela, né? A alegria de Alexandre por ter essas habilidades é como um companheiro de casa, alguém que está sempre alegre ou triste. Essas situações de morar junto com aquele ao qual ele cuidou por tanto tempo. E no momento que há uma decisão do Alexandre em se tornar alguma espécie de vigilante, até porque ele não entende muito bem isso, mas proteger a sua identidade para poder ajudar as pessoas que ele nunca conseguiu por estar no corpo do tigre, o próprio felino ele aceita, ele fica alegre com a decisão do seu dono e parte também junto às primeiras aventuras, vamos colocar assim, com o Alexandre já uniformizado, tendo ações aos quais precisa realizar para deter o mal, fazer a justiça com as próprias mãos, de uma maneira vigilante, né? E com isso se tornar um grande aliado do Alexandre, assim como o gato, o herói, e com isso ter histórias maravilhosas serem apresentadas ali para frente. Se você gostou desse conteúdo, dessas informações, não se esqueça então de dar o seu like, curtir esse vídeo e também compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal para os próximos vídeos aqui no canal da Portal Entretenimento. Valeu, grande abraço a todos!